Olá, tudo bem com você? Chegamos à sexta-feira, último dia desta semana, e até aqui Deus tem se revelado de maneira poderosa no estudo da lição da Escola Sabatina, no estudo da palavra, através desse guia que nós usamos para sistematizar a pesquisa e o aprofundamento do conhecimento nas Escrituras Sagradas. Hoje, então, vamos ver aqui o que a lição fala sobre o estudo adicional e também apresentarei um breve resumo da lição para vocês. Então, a lição de sexta-feira, a lição adicional, apresenta os principais eventos da narrativa de Efésios até onde nós estudamos. Então, primeiro, a escolha divina das pessoas. Então, em Efésios 1, verso 4, 5 e 11, diz que Deus nos escolheu antes da fundação do mundo. Depois vai falar sobre a existência passada perdida deles, ou seja, nós estávamos mortos em nossos pecados e em nossos delitos. Veja, gente, morte, e essa morte tem a ver com a questão literal, porque o salário do pecado é a morte. Então, se nós não fôssemos resgatados, nós estaríamos cada dia com um pé mais próximo da sepultura. Mas essa morte também tem a ver com a vida espiritual, tem a ver com viver separado, longe de Deus. Outra coisa interessante, o estudo adicional coloca o terceiro passo nesse estudo da salvação, é a intervenção divina em Cristo para salvá-los. Como Cristo interveio para nos salvar. E aí você tem vários textos que a lição apresenta para você ler cuidadosamente, meditar, estudar cada um deles. O quarto tópico nessa história da redenção, desse resgate, é a aceitação do Evangelho por parte do crente. Quando você aceita e agora um milagre acontece na sua vida, as mudanças passam a ser efetivas. O quinto passo nessa história é a vida dos destinatários como discípulos. Então agora a lição vai apresentar a você os textos bíblicos. Apesar de viverem em uma época repleta de perigos, os efésios viveram e nós também hoje, com lutas, com dificuldades, com problemas, mas nós encontramos força para prosseguir por meio do Espírito Santo, através da obra do Cristo exaltado. E por último, então, nessa história da redenção, será o futuro clímax da história, o papel do Espírito como garantia ou selo que se cumpre. E nesse momento de coroação, os fiéis serão recompensados, diz a lição, ao tomar posse da herança já concedida a eles em Cristo e por sua fé em Cristo terão um lugar no porvir. Amém? Que bênção! Então, o estudo adicional, ele elenca 6 tópicos para que você estude a história da redenção, do resgate que Deus realizou e está realizando na sua e na minha vida. Pastor, se eu quiser resumir a lição dessa semana, como que eu faço? Bem, você pode resumir facilmente em 3 tópicos. Quais são eles? Primeiro, são 3 perguntas, ou 4 perguntas, 2 perguntas no primeiro tópico, uma pergunta no segundo e uma pergunta no terceiro. Quais são as 2 perguntas do primeiro tópico para um resumo da lição? A pergunta é, primeira, o que significa estar morto em pecado? E a segunda do mesmo tópico é, qual é a natureza da vida pecaminosa? Então vamos lá. Primeiro, o que significa estar morto em pecado? Queridos, morto em pecado é estar separado de Deus, ok? Isaías 59, verso 2. É andar segundo o curso desse mundo. É ter a sua experiência moldada pelo príncipe da potestade do ar, Satanás.
é ser um filho da desobediência. Agora, pastor, qual é a natureza do pecado? A natureza do pecado é o mal, é o pendor da carne. A natureza do pecado, ela é contrária a Deus. A natureza do pecado é a rebelião, é a morte, é a incredulidade. Esta é a natureza do pecado. Eu poderia dizer para você também que a raiz do pecado é o orgulho, a inveja e o egoísmo. É daí que brota todo o pecado na história da humanidade. Então, o primeiro tópico, essas duas perguntas, e eu dei uma sugestão de resposta para você, ok? O segundo tópico de resumo da lição é a pergunta: o que significa ser ressuscitado em Cristo para uma nova vida nele? Bem, ser ressuscitado em Cristo, queridos, significa viver a experiência da conversão, ser batizado, receber o Espírito Santo e viver com a alegria diária, crescendo em Cristo. Amém? O terceiro tópico agora é uma terceira pergunta que diz: o que significa ser salvo pela graça por meio da fé? Bem, eu coloquei algumas coisas aqui. Eu escrevi na minha lição, está toda escrita aqui, eu espero que você faça o mesmo na sua lição. Eu coloquei assim: o que significa ser salvo pela graça? Significa ser aceito, ser acolhido, ser transformado, ser ressuscitado, ser justificado, santificado, glorificado. É se assentar nos lugares celestiais em Cristo. É prazer, alegria, satisfação. É você receber um amor que você não merece e você aceitá-lo. Então aqui você tem um resumo da lição desta semana. Que Deus abençoe muito você. Essa lição, ela é tremenda, maravilhosa, profunda. Guarde esse material e use sempre que você precisar pensar fundo na palavra sobre a sua experiência de resgate, de conversão. Volte a essa lição da Escola Sabatina, lição número 4 desse trimestre no livro de Efésios. Vamos orar? Obrigado, bom Deus, pelos momentos que aqui passamos estudando a Tua Palavra, recapitulando a lição da Escola Sabatina. Te agradecemos pela vida desse Teu filho ou filha que tem a lição, que estuda a Bíblia, que está interessado nas coisas espirituais. Ó Senhor, blinda esse Teu filho, blinda essa Tua filha. Permita que as verdades sejam cristalizadas no coração e na mente de cada um deles. E assim, recapitulando a história da salvação, eles prossigam crescendo em Cristo, na esperança, muito em breve, de ver Jesus voltar e de viver eternamente ao lado do Senhor. Eu entrego esses queridos que oram comigo agora, a família deles, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Deus abençoe você. Foi uma alegria estudar nesta semana a lição da Escola Sabatina junto contigo. Continue com a gente a cada dia estudando a Palavra de Deus através da lição da Escola Sabatina. Amém? Que Deus te abençoe.